Bom, nessa aula nós vamos falar sobre métodos em Java. Bom, quais são os objetivos dessa nossa aula aqui? Bom, eles são conceituar o que são métodos aqui em Java, aprender a definir e chamar métodos e compreender a passagem de parâmetros que a gente tem em alguns métodos e aplicar boas práticas na criação de métodos. Vamos conceituar métodos aqui em Java. Bom, métodos em Java são blocos de códigos que executam tarefas específicas, tá? E aí, ó, a gente já pode ver que a gente tem o nosso método principal aqui no Java, qual a tarefa específica dele? Executar um programa. Até o momento, nós usamos bastante o min, porque é ele que torna, ó, vou até salvar ele aqui para ele tornar executável, ficou verdinho aqui. É ele que torna um programa executável, né? Então, todo programa tem que ter um método principal para ele ser executado. Tem a sua tarefa que é executar, tornar o programa executável. E aí, os métodos ele tem uma ação muito importante na programação orientada a objetos, tá? Quando a gente vai falar de orientação a objetos, a gente vai falar de novo, porque um objeto ele é composto basicamente de atributos, que são variáveis globais, e métodos, que são ações que aquele objeto consegue realizar. E aí, aqui a gente não vai estar falando de métodos dentro do contexto de orientação a objeto ainda, embora esteja ocorrendo, a gente está falando ainda no contexto de Java básico. Então, os métodos representam uma ação que uma classe pode realizar, né? Pode, por exemplo, também, como ação, aí ele pode imprimir um texto, por exemplo, eu falo direto, quais são os métodos de entrada? Aqui, ó, esse daqui é um método, tá vendo? A ação que ele faz é mostrar uma mensagem no console aqui, tá? Se a gente usa o JOptionPaint, o input, também é um método, porque ele tem a ação de pedir alguma coisa para o usuário. Então, tudo que tem uma ação, a gente aqui no nosso objeto, ele é um método. Por exemplo, isso daqui não é um método porque ele não está fazendo uma ação alguma, né? E aí é muito importante a gente aprender a fazer os nossos próprios métodos, porque aqui o Java tem bastante deles. Vou lá, de OptionPaint, o NextPointLine lá do nosso do scanner e vários outros, mas nós também podemos criar os nossos métodos. Por exemplo, ó, eu posso fazer uma classe calculadora, uma classe aqui nesse caso nossa aqui nós estamos colocando como exemplo um, mas poderia ser uma classe calculadora. Por exemplo, bem aqui assim, uma classe interna, class calculadora. E abrir e fechar aqui. Vamos ver. Ó, aqui é uma classe. É uma classe dentro de outra classe. Essa classe aqui é interna, tá? Essa aqui é a classe externa. Mas eu poderia criar uma classe aqui chamada calculadora, ou como está aqui dentro também. E aí dentro dessa classe eu poderia criar vários métodos. Por exemplo, eu vou criar um método aqui, public void somar, né? E aí eu posso criar aqui dentro, tá? Deixa eu dar um enter, um outro que é public void subtrair. E aí por aí vai, ó, public void subtrair. E aí aqui dentro eu posso escrever a lógica de subtrair dois números, três números, por aí vai. Então eu posso fazer a minha classe, dentro dela fazer os meus métodos. Aqui a gente tem a classe system e dentro dela tem vários outros métodos além do print, tá? Se você dá um Ctrl aí e no seu computador, ele vai navigate go to source. Ele vai entrar aqui dentro da classe system ou de qualquer outra classe que você colocar. E aqui dentro vai ter vários outros métodos dentro dela. Então, aqui a gente também pode fazer isso, criar a nossa classe, colocar os métodos dentro dela e aqui também. Mas aí, os métodos, por que é importante a gente fazer método, gente? Porque ele ajuda a organizar e reutilizar código, então tornando-os mais modulares e legível. Nesse exemplo da calculadora, ó, soma, subtração, se eu quiser colocar aqui, ó, int A, int B, e vou colocar aqui uma saída, só um método de saída, que eu vou colocar a soma desses dois números, tá? Eu vou colocar aqui A mais B, tá? Vou colocar aqui soma. Aí aqui nesse caso, ó, eu posso chamar esse método aqui dentro. Por quê?
eu vou passar para ele, calculadora, vou chamar ele aqui, calculadora, aqui tem um errinho, calculadora, eu tenho que tornar o método estático também. Então, isso é importante. Toda vez que eu estiver dentro do min, eu for chamar outro método, o método também tem que ser estático, senão ele não deixa, tá? Ó, esse aqui não está estático, ele não vai aparecer. Ponto. Aqui eu coloquei calculadora, o nome da minha classe, ponto, e quero acessar o método. Então, eu quero acessar o somar, pô, ele aparece, mas o subtrair não, porque ele não é estático. Se eu colocar estático aqui, mais à frente a gente vai entender o que é um método estático. Por enquanto, não tem necessidade. Agora, para esses dois. E eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar 3 e 2 aqui, ó. E se eu executar, ele já vai fazer a soma desses dois números aqui para mim. Soma, né, de 2, 32. Claro que pode melhorar aqui. E aí, por que que é interessante a gente fazer isso? Porque toda vez que eu quiser somar dois números, eu posso vir aqui e fazer isso, ó. Eu não preciso escrever aquele código todinho lá em cima de novo. Então, é muito interessante a gente fazer os métodos porque ele organiza o nosso código aqui para a gente e reutiliza o código também. Imagina que eu tivesse um código aqui de 100 linhas. Eu não queria, e fosse só para somar dois números, digamos assim, né? Uma conta mais complexa aí. Eu não precisaria colocar várias vezes 100 linhas aqui. Escrevo ela aqui no meu método e toda vez que eu quero somar esses dois números, eu chamo aqui. Então, ó, o método, ele ajuda a organizar e reutilizar o nosso código. Por que organizar? Bom, olha só, se eu tenho aqui um método calculadora, faz muito sentido dentro da calculadora eu ter métodos que façam cálculos. Então, ajuda a gente a organizar aqui também os nossos métodos, né? E ah, bom, eu já falei sobre os métodos, falei o quanto eles são importantes. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um código aqui sem método algum. Por quê, gente? Da mesma forma em que eu posso fazer os meus métodos, eu também posso não fazê-los, tá? Só que isso vai ficar muito desorganizado se a gente ficar fazendo um programa muito grande. Então é importante a gente modularizar os nossos códigos com métodos. Até porque o método, geralmente no seu nome, traz uma ação. Tá vendo, ó? Somar, subtrair, né? Tá no subjuntivo. E aí fica muito mais fácil de tu saber o que aquele método está fazendo. Vou fazer um método aqui que ele na verdade vai fazer a média. E eu não vou usar método algum, não vou fazer método algum para fazer isso, tá? Vou apagar esse daqui tudinho. Tá? Que foi um exemplo de calculadora, dá para fazer todos os métodos ali. Tirei aqui, tá? Fazer o contrário, deixa eu fazer um novo exemplo aqui que é mais fácil, né? Deixar esse exemplo aqui e vou criar uma aqui. Ele deu o exemplo de calculadora. Vou criar esse exemplo calculadora aqui. Vamos ver aqui, calculadora. E aí aqui dentro ele colocou o método principal, PSVM, né? E aqui ele faz a média de três números. Então, eu vou colocar um, 2, 3, tá? E aqui é um double. Eu poderia, meu povo, colocar aqui, pedir métodos de entrada para entrar com esses dados. Só que o vídeo ia ficar muito longo e vocês já sabem fazer isso, né? Era só colocar aqui na frente onde é Option Pane, aqui embaixo, e colocar o número aqui dentro, ou um scanner. Mas eu vou colocar as variáveis diretas aqui dentro e a gente vai fazer essa média aqui, tá? Modifiquei também, coloquei 10, 20, 30, vai ficar mais fácil ali o nosso cálculo, né? Eu vou colocar a média aqui, né? Inicialmente ela não vai ter nada, mas aí a média de três números, como a gente já viu, é a soma deles, no 1 mais no 2 mais no 3, dividido pela quantidade de elementos, que são 3 aqui nesse caso, né? Olha só. Aí aqui eu poderia fazer um sort que a média vou colocar aqui, e aí eu chamo aqui a variável que vai estar com a média. Se eu executar aqui, salvar, né?
salvar aqui, ele vai dar para mim, nesse caso, sem nenhum método, a média que é 20. Digamos que eu queira fazer mais uma média aqui nesse código. Então, eu vou ter que pegar de novo tudo isso daqui, tá? E fazer assim, ó. Agora aqui eu vou ter que tirar, né? Vou tirar aqui porque já foi declarado lá em cima, tá? Se eu quiser reutilizar as variáveis, né? Aqui. E aqui ele já não deixa eu colocar mais na mesma linha. Tem que colocar com o ponto e vírgula. Aqui, fechando. Dar um formato aqui para ele ficar bonitinho. Vou mudar isso daqui. 40, 50, 60. E aí ele mostra a média de novo. E se eu quiser fazer de novo isso daqui, eu vou ficar repetindo. Olha só o quanto de código eu estou repetindo aqui dentro, tá? Fazendo a mesma coisa. 1, 2, 3. Eu quero tirar a média de 3 vezes. Então, eu vou ficar repetindo isso 3 vezes, né? Isso é muito, vai aumentando a quantidade de código aqui que eu estou fazendo. E isso porque eu não estou utilizando o método, né? Olha só. Dá certo também, né? Vai sair a média 3 vezes aqui, olha. Tá aqui a média 3 vezes, né? Mas aí vocês veem que o código já começa a ficar longo. É um exemplo simples, a gente consegue entender, mas imagine um código de 100 linhas. E aí eu pergunto, será que não seria interessante nós construirmos um método média, né? E toda vez que a gente quisesse calcular a média de 3 números, a gente só chamava esse método, ele calculava e devolvia para a gente? A gente não ia economizar bastante código aqui? Então, esse é o objetivo dos métodos. E vamos ver agora como é que ficaria esse código utilizando métodos.